Quais as 4 virtudes, então, fundamentais da escola de oratória de Aristóteles e quais as 4 virtudes que eu treino oradores modernos na escola de oratória do Giovanni? Vou ajudar você, eu ajudo oradores irem de aprendiz a mago. E se você quer aprender a oratória clássica, a oratória moderna e a oratória holística, você tem que conhecer essas 4 virtudes e vivê-las, fazer parte da sua vida. Eu tenho buscado a cada dia aperfeiçoar nas forjas, junto com a sabedoria, buscando entender cada uma delas. Qual a primeira? A primeira é a mãe das virtudes. Então eu vou apresentar a primeira, que é a mãe. O primeiro pilar, o primeiro fundamento da essência do ser um orador. A prudência. A prudência é a primeira virtude. É a mãe das virtudes. Do latim prudentia significa previsão. É a capacidade de julgar entre ações maliciosas e virtuosas. É o discernimento que o orador tem das pessoas que vêm conversar com ele. Quando ele olha nos olhos, ele lê a alma. E quando ele consegue entender isso, fazer leitura de microsinais, fazer leitura da alma da pessoa que vem conversar, você começa a ter esse discernimento. E esse discernimento da prudência é a capacidade que você tem de julgar se aquela pessoa tem uma malícia do mal ou ela é virtuosa. Essa é a primeira característica da prudência. Você enxergar o mal e o bem na outra pessoa. A segunda característica da prudência, ela dispõe a razão para discernir em todas as circunstâncias o verdadeiro bem e escolher os justos meios para o atingir. A prudência, ela conduz a outras virtudes, por isso que ela é a mãe, indicando-lhes a regra e a medida. É a capacidade de tomar uma decisão sensata e com cautela. É a capacidade de julgamento no conhecimento e na experiência pessoal. Vou contar uma história da prudência. A mãe das virtudes. Tinha 3 motoristas de caminhão que estavam passando por uma seleção, um teste. 3 deles, experientes, hábeis no dirigir, com uma carteira profissional muito parecida, os 3 com muitos anos de experiência, com vários cursos, dos mais diversos cursos. E eles chegaram e agora o entrevistador tem que escolher um só. Aí os 3 ficaram sentados e o entrevistador, ele iria chamar um a um e todos iriam escutar o que o outro motorista iria dizer. Então, quem sabe ser o último é uma boa opção. E aí ele chamou, então, o primeiro. E aí o primeiro apresentou suas características, o seu perfil como motorista, as experiências que ele já tinha com o caminhão. E ele disse assim, mas só que tem uma coisa que me destaca. Eu tenho uma habilidade, uma experiência tão grande com o meu caminhão, que quando eu estou descendo uma serra, muito grande, muito longa, com uma grande distância, eu fico observando o rodado do meu caminhão.
E o senhor sabe que na serra tem aquelas faixas brancas no final do asfalto. E eu percebo e eu faço um exercício ao longo da minha experiência que eu faço com que o rodado do caminhão desça a serra inteira em cima daquela linha branca no limite da rodovia. Oh, disse o entrevistador, nossa, e o senhor consegue descer a serra inteira? Eu desço a serra inteira. O rodado do caminhão fica em cima da linha branca até o final, para testar a minha habilidade como motorista. E os outros dois ficaram olhando aquele motorista e perceberam assim, nossa, o cara é bom. Aí o segundo entrevistado foi chamado. Aí ele contou todas as habilidades, toda a experiência dele como motorista também. E aí, após ele contar toda a experiência, tudo que ele já tinha feito de curso, tudo aquilo que ele já tinha vivido de experiência, ele contou, disse assim, mas tem uma coisa que me destaca. Tem uma coisa que me destaca. Eu vi o outro motorista dizer que ele desce a serra inteira com o rodado do caminhão em cima da linha branca, que é o limite da rodovia. Eu faço um outro teste, ele disse. Eu desço a serra inteira com um pneu em cima da linha branca e o outro pneu fora, por lado de fora da rodovia. Tamanha habilidade que eu tenho e a segurança que eu tenho para descer a serra. Eu desço com o rodado sempre no lado de lá e uma roda somente em cima da linha branca, a serra inteira. E o cara, o entrevistador diz, sério, cara? Sério? Eu tenho domínio sobre o caminhão. Eu tenho segurança sobre o meu dirigir. Agora tem o terceiro motorista. O terceiro motorista sentou, contou a história dele, a experiência dele como motorista, toda a vivência dele. E agora, o que você acha que ele vai dizer? Qual a experiência do terceiro? Um desceu com a roda em cima da linha branca, o outro com um pneu em cima da linha branca, o outro pro lado do abismo. E agora o terceiro. O que você acha? Ele chegou e disse para o entrevistador, diz assim, sabe, moço, eu sou motorista há muitos anos. Eu já dirijo há muitos anos. Tenho uma experiência com o caminhão de muito tempo. Eu vi o primeiro motorista dizendo que ele desce com o rodado do caminhão em cima da linha branca, no limite da rodovia. O segundo motorista até é mais hábil ainda, pelo que ele disse, e ele desce com o pneu em cima da linha branca e o outro fora. Sabe, moço, eu acho que eu não vou ser chamado, porque eu nunca fiz esse tipo de teste, embora acredito que seja capaz de fazer também. Mas eu sempre procurei, descendo a serra, descer com o meu caminhão seguro, com a minha vida segura e o mais longe possível do abismo. Quanto mais longe eu estivesse da linha limite do asfalto, mais eu me considerava seguro e mais considerava seguro o caminhão. Então, infelizmente, eu não tenho como dizer, iguais esses dois rapazes disseram, sobre a habilidade deles. Eu desço o mais distante possível do abismo. Eu me afasto do abismo. Qual dos três você escolheria? Os dois hábeis motoristas ou o prudente motorista? A prudência.
capacidade de julgamento baseado no conhecimento e na experiência pessoal. Habilidade de saber discernir o certo e o errado. É a decisão que você tem baseado na razão e na sua lógica pessoal. Essa é a primeira virtude, a mãe das virtudes, que Aristóteles buscava para colocar à disposição seu conhecimento na escola de oratória clássica de Aristóteles. A prudência. O orador, ele tinha que ter essa essência dentro dele, essa capacidade de julgar ações, capacidade de discernir o que é melhor, capacidade de entender e compreender todos os momentos. A prudência é a mãe das virtudes.